1 Coríntios, a partir do verso número 3. Lemos assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Amém? Eu queria que você orasse por mim nesse momento, e que você pedisse para Deus falar com você. E presta atenção, quando Deus começar a falar, você está proibido de ficar com raiva de mim. Amém? Então tenha coragem naquilo que você vai dizer. Pede para Deus falar com você, e aceita quando Ele falar. Amém? Estenda as suas mãos, me abençoa nesse momento. Pai, nós concordamos nesse momento, nessa oração. Estamos nos submetendo com todo o nosso ser a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos tudo que o Teu Espírito Santo quer para nós. Amém. Em nome de Jesus, vem falar nesse momento. É a nossa oração. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um novo tempo, e eu não estou falando isso simplesmente sobre essa igreja, eu estou falando que a estação espiritual, no reino de Deus, no planeta, nós entramos numa nova temporada, e eu digo para vocês que toda vez que isso acontece, meus irmãos, a gente precisa se reposicionar. O que isso significa? Significa você entender que algumas posições que você tem, que eram válidas no tempo passado, hoje elas não têm mais o mesmo valor. E algumas coisas que serviam para você no passado, hoje já não servem mais. Eu falei algumas coisas para vocês a respeito disso aqui no nosso último culto de quarta-feira. Como que algumas células trabalham, não está fazendo nada errado, mas não avançam. Como que a pessoa vem ministrar o louvor, adora, e a glória não vem? Eu te digo, porque chegou uma época em que aquilo que você vivia já não é mais suficiente. O tempo que você passava com Deus, o tempo que você buscava a Deus, a intensidade com a qual você se colocava na presença do Senhor, quando muda a estação, quando mudou o período, as coisas elas não são mais assim. A Arca de Noé teve uma importância fundamental, meus irmãos. Demorou anos e anos e anos para ser construída, como sendo a coisa mais importante da vida daquela família. E foi aquilo que carregou aquela família por 40 dias. Mas depois ela foi largada no alto de um monte, e eles foram viver na terra. E a arca ela ficou para trás. Existem coisas que trouxeram você até aqui, mas no tempo que se chama hoje, você precisa discernir os tempos e as estações, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Existe um reposicionamento que você precisa assumir diante de Deus. Antes de eu entrar nesse texto dessa manhã e de explicar esse conceito para vocês, eu quero trazer à memória algumas coisas que foram ditas aqui na última quarta-feira. O Senhor nos trouxe uma palavra em Ezequiel, quando nós aprendemos um pouco sobre o rio de Deus que Ele nos convida a ir. Um rio que por onde passa traz vida, e nós vamos ver isso acontecendo. Nós vamos ver, meus irmãos, famílias sendo restauradas. Vamos ver vidas sendo transformadas, lugar onde impera a morte. Lugar onde há esterilidade, passando cardumes de peixes, meus irmãos. Mas para isso a gente precisa descer esse rio. Alguns de nós estão com os pés, com águas pelos tornozelos. Outros estão com águas pelo joelho e não entenderam ainda. Existem águas muito mais profundas que nós precisamos ir. E meus irmãos, quando a gente fala em água pelo tornozelo, eu quero que você entenda
que nós não estamos falando o quanto você tem de Deus. Existem pessoas que têm muita caminhada com Deus, muito conhecimento de Deus, muita informação a respeito de Deus, anos e anos e anos de escola bíblica dominical, mas eu digo para você, não tem a ver com o quanto você tem de Deus, tem a ver com quanto Deus tem de você. Porque à medida que você vai descendo essa água, meus irmãos, ela tem mais de você. Quanto mais profundo você segue, mais Deus tem, a presença de Deus tem de você. E quando eu falo isso, mais uma vez eu digo, eu não estou falando de renunciar a pecado na sua vida. Isso é óbvio, isso é coisa que todo crente sabe. Mas entenda que a presença de Deus é um rio, a presença de Deus não é uma piscina. Uma piscina, para você entrar nela, você toma uma ducha para você se lavar. Mas quando você pula num rio, meus irmãos, é o rio que lava você. Não é você que vai fazer uma força para ser santo. A Bíblia ensina para a gente que a santidade é obra do Espírito. É o Espírito Santo em nós que opera a santidade. Tem muita gente querendo ser cheio do Espírito Santo, lutando para poder abandonar o pecado. Está errado, você mergulha no rio de Deus. É Deus em você, é a sua entrega a Ele que vai fazer com que você seja fortalecido. É Ele em você que vai vencer o pecado. Existem certas coisas que Deus não está mais tolerando nesse tempo. Existem certas coisas, meus irmãos, que Deus está dizendo basta. Lembra dessa palavra, irmão Edson? Há poucos dias atrás, a gente conversava e ele teve esse discernimento, eu tive o mesmo. É um tempo que Deus está dizendo basta. E esse texto nessa manhã, meus irmãos, tem a ver com essa nova estação que nós estamos vivendo. Quero que você preste muita atenção. Eu precisei gritar com alguns aqui na última quarta-feira para que olhassem. E meus irmãos, é engraçado depois o pessoal conversando, quem será que foi? Será que foi meu filho? Será que foi adolescente? Eu te digo, não. Gente antiga de igreja, e depois daquele monte de grito que eu dei, eu desisti, porque o próximo passo seria tacar o tênis na cabeça. Porque nem assim olhou, meus irmãos. O rio está passando, e alguns vão ficar para trás. A palavra que eu tenho hoje, não é para qualquer pessoa. Sabe que eu fiz contato com muita gente para estar aqui hoje. Eu peguei no pé dos líderes de célula. Vocês precisam estar aqui. E se você veio, é porque Deus sabe que você aguenta. A palavra nessa manhã é sobre infantilidade espiritual. Paulo vira para a igreja de Corinto e fala, quando eu falo para vocês, eu estou falando como a carnais, como crianças em Cristo, porque eu ainda tenho que dar leite para vocês. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 5, ele fala algo muito semelhante à igreja. E ele fala assim, pelo tempo que vocês estão em Cristo, servindo a Jesus, olha, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, vocês já deveriam ser mestres em Cristo, mestres. E no entanto, eu tenho que dar leitinho para vocês. Você sabe o que é leitinho? Você sabe por que uma criança toma leite? Porque leite é um alimento rico em cálcio. O leite faz o seu dentinho crescer, para você passar a comer alimento sólido. Uma criança não tem que tomar leite, só leite para o resto da vida. É alimento para os 6 primeiros meses. Eu estou errado, mamães? Deus fez a gente assim, para daqui a pouco crescer dente, para a gente rasgar carne, para a gente comer alimento sólido. E você sabe o que é pior disso tudo? É que algumas pessoas estão há tanto tempo e não se dão conta disso. E a sua vida fica amarrada. Isso não é um jargão religioso, pentecostal, qualquer coisa não. Isso é revelação da palavra. O apóstolo Paulo diz que quando o filho ainda é menor, em nada ele difere do escravo. Quando ele escreve aos Gálatas e ele vai falar a respeito daqueles que viviam ainda presos na lei, ele vai fazer essa comparação e ele solta essa revelação profunda. O filho, quando ele ainda é menor, em nada ele difere do escravo. Você recebeu a Cristo, você já está seguindo a Ele.
Mas se você ainda é infantil, você continua em amarras, você continua em cativeiro. Porque certas coisas que já deviam ter mudado na sua mentalidade, ainda amarram você a coisas que não deviam mais existir na sua vida. O filho é o herdeiro do pai. O filho é aquele que herda todas as coisas do papai. Mas eu te digo, eu posso pegar o meu filho de 4 anos, de 3 anos de idade, e dar o carro da família para ele dirigir, levando a família inteira num passeio? Você acha que qual pai faria isso? Que colocaria na mão de uma criança o governo de um veículo, levando outras vidas? Você começa a entender por que a sua vida não chegou aonde deveria. Você começa a entender por que tanta coisa que já deveria ter acontecido na sua vida há muito tempo, você continua agarrado no mesmo lugar, porque você ainda é menor, porque o pai ainda não pode confiar na sua mão aquilo que confia a pessoas maduras. E é curioso porque as crianças, elas começam a botar a culpa nos pais. No reino espiritual é assim que funciona, igualzinho o pirracento, porque ele não faz aquilo que deveria, ele culpa a igreja, ele culpa o pastor. Ele acha que o pastor é Deus, que pode cercar o destino dele, que pode impedir o destino da pessoa. Eu queria ser isso, 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 meu pastor não deixa. Seu pastor é Deus? Seu idólatra. Quem controla o seu destino é o seu pai. E se certas coisas ele não liberou na sua mão, porque você ainda está chorando por mamadeira, porque você ainda quer uma mamadeira, você não suporta ainda coisa sólida. Eu quero que você entenda, meu irmão, que eu não estou falando de informação a respeito de Deus. Tem pessoas que sabem muita coisa, e se eu botar o microfone na mão para pregar, vai falar bem, e vai falar bonito, mas chegou uma época, meus irmãos, que Deus não está tolerando mais quem está falando bonito, você tem que viver bonito. Vamos para a prática. Se eu chegar para alguns irmãos e falar para ele o que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta, ele está há tanto tempo na igreja que ele sabe os textos, ele sabe tudinho de cor, mas ele vive bonito, ou ele fala bonito? Irmãos, quantas vezes a gente ainda escuta coisas do tipo assim: ai pastor, mas se eu entregar a oferta, e se eu entregar meu dízimo, não vai ter dinheiro para eu pagar as contas. Vai continuar não tendo dinheiro para pagar as contas. É simples, você não vive pela fé, você acredita que o que sustenta você é o seu dinheiro, simples. Essa mensagem não é sobre isso, é só para você entender como que algumas pessoas, meus irmãos, pararam no 2º mês de convertido. 2º mês. Quem é mais antigo de igreja? Quem pegou aí, por exemplo, dos anos 80 para trás? Isso não era um assunto complicado na igreja não, você ensinava isso para o novo crente, ele apanhava às vezes 1 mês, 2 meses, era para sempre, não é por falta de informação, é porque ele viveu aquilo diretamente com Deus. Não é porque, isso aí é um pastor que está ensinando, porque quer ganhar dinheiro, não sei o que, não, é porque ele conhece a Deus na prática, ele sabe como vive na presença de Deus. Irmãos, toda vez que eu escuto um crente falando um negócio desse, dá vontade de virar e falar: iti Malia, ti gacinha, toma uma dedela agora. Isso está travando a sua vida. Está travando a sua vida. E está travando o corpo de Cristo, sabe por quê? Porque quando tem um doente, todo o corpo adoece. Irmãos, tem igreja nesse Brasil levantando oferta para pagar cirurgia de ex-travesti. Cirurgia de 20 mil, para tirar silicone industrial do corpo de travesti que se converteu e entendeu que é um homem. E você sabe que a gente fica aqui como igreja, como corpo, contando moeda para ver se vai dar para comprar um data show porque o outro quebrou. Eu quero dizer para você que esse tempo acabou, você recebe isso. Amém.
Nós vamos enviar missionários às nações, com recurso que Deus coloca na mão de gente fiel. Nós vamos ter vários obreiros de tempo integral, vivendo para servir o reino de Deus aqui nesse lugar. Eu declaro isso, que a sua vida, você vai entrar num tempo de maturidade espiritual, que essa época de, e se ele não vai pagar a conta, mimimi, chupetinha, isso acabou na sua vida. Meus irmãos, uma das coisas que Deus ministrou muito para a gente no ano passado, ministrando em preparação para esse tempo, é que o tempo de você ficar magoado com seu irmão acabou. Chega de meninice, de você ir para casa magoado com o irmão, magoado com uma coisa, magoado com outra. Eu não vou repregar tudo que Deus falou, mas eu quero dizer para você que você está sendo ativado para isso nesse tempo. Uma pessoa que ainda carrega mágoa, que se magoa, que se ressente, ela ainda não morreu no seu ego, ainda existe orgulho dentro de você. Presta atenção, você que fica com raiva da sua esposa, você que fica com raiva de algum irmão da igreja, que mas aquilo que ele falou foi pesado, que me ofendeu, significa que o seu ego ainda está muito grande, o seu orgulho ainda é de criancinha pequena. É tempo de você morrer, para você viver plenamente aquilo que Deus tem feito. Eu anotei algumas coisas para você pensar. Filhos imaturos querem a bênção. Tem um monte de igreja aqui na nossa região pregando bênção. Filho imaturo quer ser abençoado. Mas o filho maduro, ele também não quer. Tem uma diferença, o filho maduro, ele é a bênção para os outros. Ele não quer simplesmente receber coisas de Deus, ele está aqui e ele quer entregar a bênção. Ele quer ser bênção aonde ele vai. Olha, filhos imaturos ficam querendo resposta o tempo todo. Não entendi isso, não entendi aquilo. Eu estou em crise por isso, eu estou em crise por aquilo. Enquanto o filho imaturo quer resposta, o filho maduro, ele é a resposta. Ele está tão em contato com Deus que onde ele passa, ele leva solução para as pessoas. Os filhos maduros, eles servem os novinhos. Na casa de Deus e no reino de Deus, existem aqueles que são servidos, existem aqueles que não são capazes de trocar a própria fralda, espiritualmente falando, que não são capazes de preparar o próprio alimento. Existem filhos maduros que eles estão servindo aos outros. Onde é que você se encaixa? Irmãos, eu me lembro há um tempo atrás aqui nessa igreja, eu tinha um líder, e esse líder ele entrou em crise, e ele começou a dizer coisas da seguinte forma, coisas que tinham dito para ele, para poder derrubar mesmo. Eu sou muito novo, pastor, para liderar alguma coisa. Eu só tenho, acho que na época ele tinha 4 anos de convertido, e a Bíblia diz que os novos, eles não devem exercer a liderança. Aí na hora o Espírito Santo me falou, quanto tempo de convertido Pedro tinha quando ele pregou no dia de Pentecostes, e 3.000 almas se converteram? Quanto tempo de convertido Pedro tinha no dia de Pentecostes, quando ele começou a governar a igreja de Jerusalém, uma igreja com milhares de pessoas? Meus irmãos, no máximo 3 anos. Você sabe o que acontece? É porque a maior parte de vocês está vivendo num lugar raso, bebendo leitinho, há tempo demais. A maturidade em Cristo não tem a ver quanto tempo você tem de batizado, tem a ver com o seu relacionamento diretamente com Ele. Existem crentes que acabaram de se converter, e estão aqui no gás total, e a gente vai ensinando para eles, eles vão aprendendo. Mas existem pessoas que estão, atrofiadas no seu crescimento, adoecidas há muito tempo. Você não vê a pessoa rendendo, você não vê a pessoa avançando. Eu tive há dias atrás, visitando um ministério. Meus irmãos, a igreja sede deles, o templo, é tipo esse daqui, mais metade para o lado.
Eu já fui em cultos deles e não estava lotado. Um ministério que está impactando o Brasil, que reuniu a semana passada mais de 8.000 pessoas. E você sabe uma coisa forte que eu vi ali? Aquele pastor tem pessoas maduras com ele há anos e anos e anos, com constância. Não é gente que vai ciscar em outra igreja. Não é gente que vai querer ficar ali com imaturidade, com inconstância. Um dia está bem, outro dia não está. Um dia pode contar comigo, pastor, outro dia sumiu da igreja. É gente que ele pode contar e está ali firme o tempo todo. Eu parei com o irmão Marcos André, eu conversando com ele estava em viagem comigo. Eu fui conversando com ele, quais são essas pessoas que nós temos na igreja? E meus irmãos, são muito poucas. Porque quando a gente lembra de um, a gente lembra quão imatura essa pessoa é. E quando a gente lembra de outro, a gente percebe quão inconstante essa pessoa é. E quando a gente lembra de outro, a gente lembra, nossa, essa estava indo muito bem, de repente começou a andar para trás. Eu quero dizer para você, sobre a sua vida, que essa palavra não é para você se sentir mal, é para você se reconhecer e receber o novo de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre você que ainda não foi, você vai ser ativado por Deus para esse novo tempo. Eu quero te contar o que isso significa. Irmãos, eu estive visitando um casal de pastores, amigos, nessa semana. Eu não entendi direito o que eu ia fazer lá. E Deus virou e colocou no meu coração essa vontade. Eu comprei um livro para esse pastor e eu fui lá levar de presente, mas eu não sabia muito bem direito como ia ser e por que Deus queria isso. E a gente tomou café junto, conversou, papeou. No final, na hora de ir embora, atrasado já, eu virei e falei assim, vamos orar? Amém. Eles ficaram de pé e eu estendi as mãos. Meus irmãos, na hora que eu comecei a orar, eu senti que eu devia fazer com eles, que não são literalmente minhas ovelhas, a mesma coisa que eu fiz com quem estava aqui na quarta-feira. E eu liberei uma palavra. Eu fiquei assim, Senhor, vou fazer isso com eles, o que eles vão pensar? Eu perguntei para Deus e Ele falou, vai. Eu falei, eu ativo o espírito de vocês para esse novo tempo agora, em nome de Jesus. Você sabe o que eles falaram? Amém. E você sabe o que aconteceu? Foi como se a gente estivesse num ambiente cheio de combustível e alguém riscasse um fósforo. Irmãos, aquela cozinha onde a gente estava foi inundada pela glória de Deus. A esposa do pastor começou a queimar a mão, a gente começou a glorificar. Foi rápido. A gente estava tudo atrasado, eles tinham que sair, eu tinha que sair. Mas meus irmãos, a gente foi saindo, foi indo na direção do portão, conversando sobre o que tinha acontecido. Não deu tempo de eu explicar para eles o significado disso. Mas meus irmãos, 24 horas depois, aquela irmã começou a me mandar áudio, dizendo que ainda estava chorando. Áudios chorando, falando, eu não sei o que aconteceu, isso é uma unção do choro, pastor. Áudio gigante, contando o quebrantamento que ela estava vivendo. E tanto ela quanto o marido, passou mais um dia, o marido me manda o áudio, pastor, o que aconteceu com a gente? Eu estou abrindo a Bíblia, eu estou descobrindo um monte de coisa que eu nunca tinha visto. Pastor experiente, há muito mais tempo do que eu, vivendo o novo de Deus. Você sabe por quê? Eles nem sabiam, eu fui explicar para eles, não foi uma transferência de unção, foi uma ativação. A unção vocês vão recebendo agora, a unção vem agora com o novo de Deus, com a experiência que vocês estão tendo com Deus. Isso é para aquele que acredita, que recebe. Irmãos, eu tive nesse evento, há poucos dias atrás, Deus já tinha mostrado para a gente lá atrás, que algo forte viria. Eu falei isso na reunião do conselho da nossa igreja, poucos dias antes, eu declarei, está vindo uma onda forte de Deus, coisas grandes vão acontecer no nosso meio, e eu sei que essa viagem que eu e Marcos André vamos, tem algo a ver com isso. Irmãos, a gente recebeu muita informação, mas o principal não foi o ensino que a gente recebeu, foi a ativação que foi feita em nós. Eu não sei nem se eles têm consciência plena disso que estava acontecendo. Teve momentos, meus irmãos, que eles chamaram a gente, pastores, depois geral, todo mundo. Eu não vou citar o nome das pessoas para não gerar nenhum tipo de idolatria, mas pensa em gente aprovada no ministério, reconhecida, numa vida inteira, cheia do Espírito Santo de Deus. Estava lá, não vou citar nomes. Botaram a mão na cabeça da gente. E eu sabia, eu não estava sentindo outras coisas. Mas eu sabia e eu cria que algo estava sendo quebrado em mim. E algo estava me projetando para um novo tempo na presença de Deus.
Teve um momento que a gente ia na fila e eles iam lá ministrando rapidamente, só impondo as mãos, uma palavra breve. Meus irmãos, quanto mais a gente chegava perto, que a fila ia chegando mais perto da cabeça, a gente ia sentindo a presença de Deus, a glória de Deus tomando a gente. Marcos André com a mão no meu ombro, caminhando, não vou te largar não, pastor, estamos juntos aqui, pastor. E a gente chegando perto e a glória de Deus aumentando e a gente queimando na presença de Deus. Quando pensa que não, cadê o irmão Marcos André? Irmãos, entupiu o corredor 3 vezes. Eu tive que voltar, pegar ele do lado de fora, jogar para dentro, termina de passar, meu irmão. Porque ali tinha gente que acreditava que isso é possível. Eu ministrei sobre pessoas na quarta-feira que acreditam que isso é possível. E eu quero fazer isso hoje. Eu quero te dizer uma coisa, não importa, eu não estou preocupado se você vai sentir alguma coisa, se você vai rodopiar. Eu quero que você creia e que você dê uma resposta a esse posicionamento. Você sabe o que aconteceu com Pedro, com 3 anos? Um menino imaturo, porque ele era imaturo. O Eterno entrou nele, mergulhou, ele foi mergulhado no Eterno. E você sabe o que aconteceu? Eles estavam ali dando uma resposta. E a resposta para Deus significa obediência. O filho maduro, ele obedece o pai. Esse negócio de rebeldia é coisa de criancinha pequena, que não entendeu ainda como as coisas funcionam. O filho maduro, ele responde. E o pai tinha dito, fiquem em Jerusalém e obedeçam desse jeitinho que eu estou falando. Eles foram lá e deram essa resposta em obediência. Eles foram ativados e receberam a virtude do Espírito Santo. Eles foram mergulhados no Espírito Santo. Esse princípio continua o mesmo sobre nós. Você sabe o que vai acontecer com você? Deus vai colocar você numa nova posição, se você se reposicionar diante dele. Tem gente que foi ativada, mas preste atenção. O que vai acontecer daqui para frente? Você sente uma vontade de ler a Bíblia, o que você faz? Vai jogar videogame? Pelo amor de Deus. Tem coisa que depende da sua atitude. Estou com vontade de ler a Bíblia. Deus me acordou de madrugada para orar. Aí eu viro para o lado e continuo dormindo. É hora de abrir o olho, gente. É hora de abrir o olho e entender que Deus está fazendo. E isso é para você. Eu vou orar por vocês. E você que é especialista em ver pecado dos outros, você vai se tornar especialista em ver o seu. Você crê nisso? Você que é especialista em ver demônio dos outros, você vai ser especialista em ver aqueles que estão agindo na sua vida. Você que vê a irmã fazendo aquilo que ela fez aqui agora há pouco, de 20 anos da igreja, assumiu o seu pecado, você vai querer ser o próximo. Você pode se colocar de pé? Ministério de louvor. Assume. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. E nós vamos fazer da seguinte forma. Você que crê nisso e quer entrar nesse novo tempo, não importa se você é membro da igreja, nós temos alguns irmãos, como eu falei, que nos visitam nessa manhã. Se você crê, você tem liberdade para isso. Você que não estava aqui na quarta-feira, e ao mesmo tempo, você que de repente estava, mas entende que não recebeu porque não creu, eu quero convidar você, a gente vai fazer um pouco diferente do que a gente fez na quarta. Faz uma fila aqui nesse corredor, para ficar mais prático. E o restante que entende que já foi ativado para esse tempo, levanta a voz, e canta, e clama, e busca. Aliás, a gente vai passar um tempo dessa maneira. A gente vai passar um tempo só buscando ao Senhor, clamando a Ele. Deixa a glória dEle vir, deixa a glória dEle vir. Irmãos, eu estou num tempo, meus irmãos, que eu não quis dormir porque eu queria buscar a glória de Deus. Eu estou num tempo, meus irmãos, que eu acordei uma hora mais cedo para buscar a glória de Deus. E eu quero passar isso para vocês. Eu estou ansioso para ativar isso no coração de vocês.
De buscar a Deus não simplesmente pelas coisas que a gente quer que Ele faça, mas buscar a Deus porque a gente ama, porque a gente deseja, porque a gente é maluco por Ele. Essa ativação precisa acontecer. A tua glória, mais que a própria vida, nos deixe ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida, nos deixe ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Canta pra Ele, fecha seus olhos. Esquece o resto todo, agora é você e Ele. É você e Ele pedindo isso pra Deus. A tua glória, mais que a própria vida, nos deixe ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Maravilhoso, o fogo de Deus, Ele vem para nos purificar. O fogo, Ele vem nos purificar. Quando o fogo vem, muitos aqui caíram. O mais importante agora é o que vai acontecer depois que nós levantamos. O Senhor me deu a palavra Ezequiel 3, né? Filho do homem, filho do homem, comam este livro. Vocês estão recebendo fogo, mas vocês precisam ser lavados pela água, a palavra de Deus que santifica os vossos corpos. Mergulhem neste rio. Mergulhem nesta água profunda. Não fiquem mais só querendo leite. Que venha leite para vocês. A fase do leite passou. Vocês agora têm dentes fortes para mastigar carne. O Senhor está dando os dentes fortes em suas bocas para que vocês comam. Rasguem a palavra de Deus, comam, destrua, tenham fome, sejam famintos por ela, e os vossos corpos serão santificados. A água vai purificar, o fogo vai queimar. Nós temos que estar equilibrados entre o fogo e a água. Romanos 12, versículo 1, aqui veio agora. Os nossos cultos irão mudar, pastor. Amém. Não terão mais horários, não se preocupe mais. Irmão Carlos, talvez os seus cabelos brancos, sua mente, sua cabecinha branca ainda não entende o que vai começar a acontecer nesse lugar. Não se assuste, fique tranquilo. Tudo está sob o controle do Espírito. Romanos 12, primeiro versículo diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Os nossos cultos serão apresentados diante do altar de Deus, a nossa vida como sacrifício vivo diante dele. Eu falei essa noite para minha esposa: meu amor, eu te amo. Aí ela, ok. E depois eu disse: eu vou apresentar meu corpo como um sacrifício vivo.
Lá ela não entendeu aquilo, ela ficou, meu Deus, de onde está saindo isso? Onde está saindo isso? Aí eu tive que explicar para ela que o casamento, que o meu amor é um ato de santidade. Os nossos casamentos serão transformados, nossas famílias serão transformadas, porque nós, homens, maridos, apresentaremos os nossos corpos como sacrifício diante de Deus. Nós seremos levantadores de altares neste lugar. Nós, maridos, seremos levantadores de altares dentro das nossas casas, diante dos nossos filhos, diante dos nossos netos, porque o coração do seu filho vai se converter ao seu coração, pai. O coração do seu filho vai se converter ao seu coração, mãe. Filho, o seu coração se converterá ao coração da sua mãe. Filho, o seu coração se converterá ao coração do seu pai. Nós faremos coisas diferentes neste lugar, a partir de uma nova forma de família. O que Deus vai começar a transformar é de dentro para fora. O que Deus vai começar a mudar é do coração para fora. Não é o seu exterior que vai mudar. As consequências da transformação dentro para fora mostrarão quem você é. Trago as crianças aqui em cima, todas elas. Todas as crianças aqui em cima. Deus me mandou fazer isso e testificou com outra pessoa. E Erivelto e Léo ficam no fim da fila das crianças. Amém. Na quarta-feira, quando a gente saiu daqui do culto, quando eu consegui colocar as crianças lá em casa para dormirem, eu fui orar com os meus filhos. E normalmente ou eu oro por ele, ou eu falo e ele repete. E eu virei para o meu filho mais velho, de 3 aninhos, e eu falei assim: meu filho, a estação mudou. Você precisa viver o novo de Deus. Você vai orar agora. E meus irmãos, eu esperava que ele abrisse a boca e falasse assim: Papai do céu, obrigado pelo dia de hoje. Eu esperava isso. Ele levantou a mão dele e ele falou assim: Deus, te louvamos. O novo de Deus chegou. A chave virou. Você vai se pegar fazendo coisas que você vai se estranhar. Mas olha, é para se entregar nessas coisas, o diferente que Deus está fazendo. É para mergulhar mesmo. Pastor, eu quero confessar os pecados aqui. Vem, confessa. Como o Edson falou, quem faz a ordem desse culto aqui é o Espírito Santo. Vocês já repararam que a gente não tem boletim, ordem de culto há muito tempo. Muito tempo. É porque o Espírito Santo tem liberdade, Thaís. Liberdade aqui. Faz o que quer. Não vai se entregar à mesma rotina que você tinha antes, que você dava sobra para Deus no seu tempo, nos seus recursos. Dá primícias para o Senhor. Queria que, enquanto eu orasse por eles, vocês também orassem. Crianças, olha só. Terça-feira de noite, a gente vai ter um culto aqui de criança aprendendo a adorar a Deus e adorando a Deus. Vai ter pregação para criança e vai ter louvor das crianças para Deus. As nossas crianças vão aprender desde o básico como se portar com reverência na presença do Senhor. Vão beber um leitinho espiritual. Mas eu acredito, meus irmãos, eles vão além. Eu creio que essas crianças vão avançar mais do que muitos adultos. Você crê nisso? Amém. Em nome de Jesus. A promessa é para vós e vossos filhos. Vossos filhos profetizarão. É a promessa. Amém? Os vossos moços terão visões, os vossos jovens. Você sabe o que é isso? Filho
significa criança mesmo, esse texto. Entra em nome de Jesus num novo tempo com Deus. Eu ativo algo no espírito de cada um de vocês. Eu declaro que vocês vão entrar num tempo de amadurecimento, de grande crescimento, e vão viver grandes e profundas experiências com Deus. E vocês no corpo de Cristo não vão ser simplesmente o futuro da igreja, vocês vão ser o presente da igreja. Porque Jesus habita dentro de vocês, e de vocês é o reino dos céus. De vocês é o reino dos céus. Em nome de Jesus, que vocês exerçam dons do Espírito Santo, que vocês exerçam o ministério na presença do Senhor, e que vocês tenham uma infância de grande alegria. Recebe, meu filho, o novo de Deus sobre a sua vida. E com Deus você venha viver as maiores experiências da sua vida a partir de hoje.